Pessoal, nós vamos fazer um esquadro hoje. Um esquadro normal, um esquadro com 90 graus, com 45 graus. Talvez você se pergunte, mas para que fazermos um esquadro se o esquadro é tão barato? O esquadro custa por volta de R$1. Sim, mas esse esquadro convencional, como aquele outro normal que nós compramos, aquele de 90 graus, ou talvez até o de 45 graus de plástico, ou mesmo de metal, ele tem um limite de 15 centímetros. Esse, por exemplo, o outro pode chegar a 30, 40 centímetros, ele vai ter sempre um limite. Nós vamos fazer um esquadro pequeno, normal, 90 graus, 45 graus, pequeno, desse tamanho padrão, para que você possa fazer daí um maior, quando você precisar para mesas, para móveis maiores, para tirar cantos, para saber se está com 90 graus, para saber se para cortes maiores com 45 graus, e também que tem uma base aqui na lateral, porque o que ocorre com a gente é o seguinte, por exemplo, o encaixe, nós vamos fazer o encaixe aqui, vamos cortar essa borda, nós temos que sempre colocar ele aqui, rente, ver se está batendo com a borda, para poder fazer o traço aqui, como esse traço que eu fiz de caneta aqui, eu sempre tenho que conferir essa borda, eu vou colocar uma madeira aqui, uma base desse lado, para que ele somente encoste, e eu já consiga posicioná-lo, não me preocupar mais com essa lateral batendo, apenas riscar. Vou fazê-lo pequeno, como eu disse, para que desse você possa fazer um maior. Eu peguei o pedaço de eucalipto, até já fiz umas marcações aqui, ele tá com 7,5 cm, eu vou cortar ele com 5, já risquei, e de comprimento, o meu total tem 26,5 cm, eu vou cortar o meu com 21, então eu vou fazer o meu com 21 cm de comprimento por 5 de largura, vou cortar isso na serra. É importante que você saiba, ele tá abaloado, ele não tá reto, eu posso passar a plana para planeá-lo, ou eu posso usar aquele sistema da lixa na mesa, que me dá mais garantia para que ele fique totalmente reto. Eu preciso que a superfície dele esteja totalmente plana. E nós vamos usar o Eucatex, o famoso Eucatex que você acha na rua, aquele fundo de guarda-roupa velho que você acha na rua, que é muito barato de ser comprado e muito fácil de ser achado, para fazermos esse esquadro. Eu trouxe um pedaço pequeno, que eu vou fazer um pequeno, mas você pode fazer um maior, como eu já te disse, uma folha maior, você vai fazer o tamanho que você quiser, com 60, com 70 centímetros de comprimento, você vai fazer o seu esquadro dentro da sua necessidade, não vai mudar absolutamente nada. Eu já tracei nesse Regio Eucatex um canto, com 90 graus, tá? Fiz essa ligação aqui. Como a minha peça tem 21 centímetros, eu tenho que marcar dessa ponta para cá, 21. Eu já marquei aqui, um tracinho aqui de caneta, acho que dá para você ver. E daqui para cá, também 21. Da linha do cano da quina para cá, 21, eu já risquei aqui. Qual é o segredo agora? Ele tem que ter os 90 graus exatos, por isso que você precisa de um esquadro de plástico, ou um esquadro comum, que você tem que ter 90 graus para achar esse canto, para que desse canto você inicie a medição, o cálculo. Daqui para cá 21, daqui para cá 21, já risquei. Eu vou ligar essa ponta com essa ponta agora na diagonal, para acharmos os 45 graus desse nosso esquadro. Importante agora, uma régua reta, pode ser um pedaço de MDF, pode ser um pedaço de madeira, que a lateral esteja totalmente reta. Pode ser uma régua de alumínio, aquela régua de pedreiro, você vai posicionar aqui, bem nessa ponta e nessa ponta aqui, para que nós possamos traçar esse risco com 45 graus exatos. Por isso que eu medi daqui para cá o valor que eu quero, daqui para cá o mesmo valor. No caso, 21 centímetros. Posicionei, seguro. Agora eu vou riscar, traçar esse risco. Ok, ele está totalmente 45 graus. Se eu quisesse ele com 50 centímetros, eu jogaria daqui para cá 50, daqui para cá 50. Faria os dois tracinhos, a marcação. Ligaria a ponta dos 50 centímetros com a ponta dos 50 centímetros desse lado, tanto horizontal quanto vertical. Botava a régua e riscava. Esse é o traçado. Cortar isso aqui agora no serrote, que é mais fácil, totalmente reto, não pode sair da linha. Isso é muito importante, tem que ser no serrote, um serrote afiado em pé. Se for na serra, a mesma coisa, não pode sair. Se quiser cortar a mais, com meio centímetro a mais aqui, e depois ir acertando isso com cuidado, pode também. Se preferir, você faz isso, você corta um pouquinho a mais nas laterais, deixa o riscado no meio, e aí vem acertando esse riscado certo. Ele tem que estar exato para dar certo. Vou cortar essa peça, vou cortar o eucalipto com 21, com 5 de largura, e nós já voltamos para o segundo passo, que é aparelhar e deixar ele totalmente plano. Uma maneira fácil de cortar esse risco. O nosso traçado tá aqui, eu vou colocar ele um pouquinho para fora da mesa, que tá beirado da mesa, tá? Da bancada, vou colocar um pouquinho de nada. Pego uma régua reta, que a lateral esteja totalmente reta, no meu caso eu peguei aquela régua de MDF, tá aquela fita de borda. Vamos colocar ela rente ao risco, não dá muito pra você ver, porque eu não fiz de canetão, fiz de lápis, mas ela tá rente, encostada. Essa parte pra cá que fica na mesa eu vou pregar, tá? Com 2, 3 pregos, para que ela fique fixa na mesa. Se quiser pode colocar um sargento também, um grampo C. Ok, coloquei um grampo C aqui, 2 pregos aqui, um prego grande aqui. Ele tá rente. O que a gente faz agora? Se for com o serrote normal, até melhor. É que o meu serrote é aquele comum, aquele convencional, ele tá cego. Tô sem tempo de afiar agora, então vou ter que usar de costa. Se for de costa, você encosta a lateral dele totalmente nessa régua, nessa lateral da régua. Mantém encostado e vai serrando. Se for com o convencional é mais fácil, porque ele não tem essa saliência em cima. Você vai de qualquer forma colocando ele aqui, encostando. Por até segurar com a mão desse lado para forçá-lo a encostar na parede, na lateral, na borda da régua e serrar. Você vai manter ele totalmente reto aqui, serrando rente à régua. O Eucatex não tem muita dificuldade, você sabe disso. Fizemos isso já naquela aula do trilho para a serra circular. Você se lembra?
ele vai deixar algumas rebarbas, não tem problema. Nós já vamos corrigir isso e você vai aprender como. Eu cortei o máximo rente que eu consegui. Tem uma rebarba aqui de 2 milímetros, 1,5 mm. Agora nós vamos acertar isso. Pessoal, agora com a grosa, lado reto da grosa, você vai encostar aqui na lateral. Você vai zigue-zaguear, fazer movimentos para frente e para trás. Vai fazer esse movimento. Subir e descendo. Você vai subir e descer, só que sempre para frente e para trás. Sobe e desce ela, mantém para frente e para trás. Indo e voltando. Até que ela fique totalmente encostada na borda da sua régua. Ela vai desgastar e vai encontrar o nível exato. Vai sempre zigue-zagueando ela, subindo e descendo de lado. Ok, ela tá quase. Agora ficou muito pouco aqui. Para não estragar, eu vou fazer para frente e para trás. Seguindo a régua. Sempre encostada na régua, totalmente encostada. Você pode levar para frente e para trás. Ela vai comer apenas o excesso. Ok, tá rente. Agora eu vou passar a lima de ferro, como eu te ensinei naquela aula do trilho para serra circular, quando trabalhamos com o Eucatex pela primeira vez. Mesma coisa, movimentos suaves, para frente e para trás, só para tirar qualquer rebarba. Ok, tá totalmente reto. Vou tirar daqui agora e vamos ver como é que ficou. O pó do Eucatex natural tá retinho, você pode ver. Eu vou até pegar a régua para que nós possamos conferir isso. Vou colocar na lateral da régua, tá batendo. Totalmente reto. É mais fácil fazer assim até do que na serra. Agora fica aquela saliência que você se lembra, aquela parte fica para fora. Você pode dar uma passada com a lima de ferro na quina. Movimento sempre para frente. Só para remover essa rebarba. Deixar ele liso. Tá liso. Do outro lado é a mesma coisa. Na quina, você põe na diagonal e passa. O que cai para cá, para esse lado, você passa ele encostado, com muita leveza. Subiu, você passa novamente, deitada. A peça está perfeita. Tá aí. Eu vou cortar essa daqui agora, vou cortar o eucalipto e nós já voltamos. Pessoal, cortei já o eucalipto, que eu te falei cortar com 5 centímetros de largura. Cortei no comprimento, botei uma lixa na mesa lisa. Esfreguei na lixa para tirar o abaloado, tá lisinho dos dois lados. Fiz esse procedimento dos dois lados igual a gente faz para retificar plana, igual fazemos para afiar o formão e a lâmina da plana, como eu já te ensinei. Dei uma lixada na mesa totalmente lisa, que é mais garantido. Ele já está totalmente aplanado, totalmente aparelhado, totalmente reto. Você pode ver que ele está totalmente sem barriga agora, retinho, como a gente precisava. Agora nós vamos achar o meio dessa madeira. Ela está com 5, o meio vai ser 2,5. Então eu vou marcar aqui 2,5 aqui, 2,5 aqui. Ok, traçar uma linha reta agora aqui no meio. Essa parte é mais fácil. Aí você vai ter duas opções. Vou botar a régua ligando os dois pontos, vou traçar. Ok. Traçar uma paralela do lado, bem do lado dela, para cá. E uma para cá, bem do lado dessa, bem rente. Só para dar uma alargada nela. Por quê? Para caber o Eucatex. O Eucatex vai ficar aqui no meio. Nós vamos fazer um rasgo aqui, ele vai ficar encaixado aqui no meio, onde será o nosso esquadro. Como é que nós fazemos esse rasgo agora? Você põe ele na sua bancada, bate um prego aqui, todo, para que ele não se mexa. Não tem problema, depois você arranca esse prego, bate do outro lado e arranca ele, é só para que ele fique fixo. Você lembra daquela aula que fizemos aquela canaleta, aquele suco de gordura
para tábua de carne, tábua de corte, que fizemos sem entupia, com aquela ferramenta que nós raspamos. Mesmo procedimento, você vai colocar uma régua aqui, rente a linha, o formão, só que não nessa posição de lado, você vai vir puxando ele. Isso aqui vai estar pregado, fixado, rente a linha, você vai puxar ele, mais ou menos, não deita totalmente, quase de pé, e vem puxando e vem rasgando isso daqui. Depois você passa pro outro lado dessa régua e faz o mesmo procedimento desse lado. É uma forma de você fazer isso. Aprofunda mais ou menos 1 centímetro, sempre quase a metade da espessura. A minha tá com 2, eu vou aprofundar 1. Ou então, pregou os 2 pregos, põe o serrote de pé, rente aqui, coloca novamente aquela régua aqui, finge que isso aqui é uma régua reta, coloca ela rente, dá uma serrada inteira desse lado, depois passa a régua um pouquinho mais para cá ou para esse lado, faz um segundo rasgo de 1 centímetro aqui. É uma outra forma que você tem de fazer isso. E a terceira e mais fácil, na serra. Coloca 1 centímetro de altura, 10 milímetros de altura na lâmina, bota na régua, passa ele reto para dar essa cava. Não dá para fazer na tupia, porque a tupia, a fresa vai ser muito larga. Então ele tem que ser no máximo de espessura, 2 milímetros. Mais do que isso, ele vai ficar bambo. Ele tem que entrar com uma certa pressão. A largura da vidia vai ser exata para isso. Eu vou fazer o meu na vidia para poder ganhar tempo na serra. Já vou voltar com esse rasgo pronto para nós começarmos a finalizar o nosso esquadro. Pessoal, cortei. Passei na serra, acabei passando 2 vezes, ficou com 3 milímetros, era para ter ficado com 2. Tá um pouquinho bambo, tá aqui com 1 centímetro de profundidade, tá ótimo. Como é que eu vou resolver essa parte que ficou bamba? Eu vou colocar cola aqui dentro, espalhar bem a cola para que ela entre nesse vão. A gente limpa o excesso. Cola agora aqui, eu dei uma passada rápida já aqui na borda. É só encaixar aqui, rente essa parte, ok. Ele vai ficar um pouco bambo, eu preciso que ele fique totalmente reto. Eu posso fazer o seguinte, posso colocar cunhas, lascas de madeira, cunhas que estabilizem isso, qualquer lasca fina, qualquer resto fino de madeira, só para dar aquela estabilizada dos dois lados. Coloquei uma cunha aqui, coloquei uma cunha aqui. Agora eu empurro isso para baixo com o formão, só que quando secar não sai mais. Eu quero que ele fique estabilizado. Corto esse excesso aqui no formão, vou dar uma batidinha com o formão para que ele entre totalmente. Isso aqui qualquer lasca serve. Pronto, tirei o excesso. O que sobrou eu coloco mais adiante. Vou colocar uma desse lado agora de peroba. Qualquer madeirinha fina, só realmente para servir de cunha. Esse excesso aqui eu corto agora no serrote, rente. Ok, aqui você limpa o excesso de cola. Agora, coloquei 2 cunhas aqui finas, coloquei 2 cunhas aqui. Vamos limpar o excesso. Não pode ter nenhuma rebarba de cola, nada. Tudo bem que a gente pode dar uma lixada aqui depois de seco, mas é bom agora garantir que ele esteja certo e reto. Então agora eu vou usar um esquadro normal e eu vou posicionar aqui em vários lugares para testar se ele está com 90 graus. Ele precisa bater os 90 graus em pé, até essa cola secar. Ok, aqui ele está batendo. Por garantia que eu quero que ele fique totalmente com esses 90 graus até secar, eu vou fazer o seguinte. Pega um resto sarrafinho qualquer reto, coloca do lado ele aqui, desse jeito. Ou põe um sargento aqui, um grampo C. Ou bota 2 preguinhos aqui e desse lado. E mede antes para conferir que ele esteja certo. Vamos deixar de um dia para o outro, 24 horas, ele secando. Vou colocar o sarrafinho aqui reto, vou pregar aqui. Pode, se quiser, dar um piquezinho com a furadeira para marcar, para iniciar, fazer um guia. É só realmente para manter isso aqui encostado. Amanhã eu arranco esse sarrafo. Eu quero que ele fique em pé com os 90 graus. Eu vou medir esse lado, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Tá com 90 graus, tá com 90 graus. Ok, tá perfeito. Eu posso deixar assim, eu posso colocar desse lado também, para garantir mais ainda que ele esteja com os 90 graus. Confiro aqui. Isso aqui é um quebra-galho, podemos até usar o grampo C. Pronto, encosta ele aqui todo e eu vou deixar ele secando até amanhã. Tá aqui, tá preso, tá empurrando ele totalmente com os 90 graus. Só para que a cola seque, tá? Bateu os 90 graus aqui. Eu vou deixar por 24 horas isso. Esse lado eu preguei com o preguinho pequeno, tá retinho. Depois de 24 horas nós vamos remover o grampo C e vamos testar o nosso esquadro na prática para você ver como ele é funcional. Pessoal, deixei de um dia para o outro, já tá seco, só que eu esqueci de algo para te mostrar. Aqui ele tem 1 centímetro, então daqui dessa beirada, dessa borda para dentro, eu vou marcar 1 centímetro aqui e aqui, e nós vamos colocar pregos. Prego pequeno, prego que alcance até o Eucatex, ou que atravesse ou que alcance. Esse preguinho que eu estou usando aqui no caso, ele vai alcançar. Se passar um pouco também é melhor. Pode ser prego sem cabeça, pode ser prego com cabeça. Isso você pode fazer ainda na cola, antes de colocar as 2 forminhas que vão pressionar o Eucatex para mantê-lo nos 90 graus. Eu esqueci de fazer ontem, vou fazer agora, não tem problema, mas isso aqui
é um reforço para que ele não bambeie, para que ele não se solte. Marcar da borda para dentro 1 centímetro, só para que eu saiba aonde fazer esse furo, para que ele não passe. Então 1 centímetro está aqui, é a distância que ele entrou. Eu vou fazer mais ou menos aqui o furo, mais ou menos aqui e outro aqui na ponta. Faz do outro lado, nosso esquadro está pronto. Nós só vamos iniciar esse furo, coisa de 3, 4 milímetros, só para que o eucalipto não rache. Ok, já posso até tirar esse grampo C daqui. Pode ser branco sem cabeça também, se você preferir, para ficar mais estético. Ele já está colado, já está firme, mas esse prego ele vai dar mais garantia que ele não se solte na frente. Fazer a mesma coisa aqui, vou medir de fora para dentro da borda para dentro 1 centímetro. Desse lado agora. 1 no meio. E 1 no final. Pronto, hora de pregar. Isso vai dar mais garantia e resistência ao nosso esquadro. Ok, agora é só arrancar essa peça que foi colada ontem aqui. Vou colocar uma chave de fenda para remover esse preguinho. Estava só pregado, não colei. Ok, agora é hora de conferirmos aqui, com um pedacinho da cunha aqui, uma rebarba. Então eu vou remover isso com o formão. Ele precisa estar rente. Qualquer excesso de cola você já raspa, já retira também. Ok, esse lado está ótimo. Esse lado aqui também, vou dar só uma raspada para garantir que não tenha cola, para que ele fique totalmente no nível. Se precisar, você lixa aqui também. É rente ao Eucatex, para que ele fique totalmente reto. Ok, tá batendo os 90 graus. Tá batendo desse lado, tá perfeito. Agora nós vamos riscar um pedaço de eucalipto. Vamos fingir que nós fôssemos fazer um encaixe, alguma coisa que você precisa tirar da lateral ou até um corte, para nós testarmos o nosso esquadro. Pessoal, eu trouxe um pedaço de viga, de eucalipto. Pedaço simples, podia ser qualquer sarrafo, qualquer pedaço de caibro, qualquer coisa que eu precisasse cortar com 90 graus exatos. Então, vamos supor que eu medi daqui para cá. Vamos imaginar que eu medi daqui para cá 30 centímetros. Então o risco está aqui. Eu fiz com 1 metro, supostamente, eu preciso fazer esse risco. Então agora, nós não precisamos mais usar o de plástico naquele sentido chato de ficar procurando aqui a lateral, se bate borda com borda para fazer o risco reto. Não que o de plástico seja substituído, ele ainda vai ser utilizado, mas para esse tipo de risco de 90 graus, eu apenas vou colocá-lo aqui em cima, ele vai encostar, a borda dele vai encostar aqui direto, não vou mais precisar ficar procurando qual é o lado certo, qual é o lado errado, se está encostando totalmente ou não. Eu encosto ele aqui e eu traço. Eu já tenho 90 graus na peça. Eu vou conferir com o de plástico, borda com borda, perfeito, tá aqui. Eu ganho muito tempo. E se eu precisar fazer, por exemplo, um risco de 45 graus, mesma coisa, eu só vou encostá-lo aqui, vou usar esse lado dele, tá feito, os 45 graus. Vou conferir, exato. Então você vê que ele vai facilitar demais a nossa vida agora. Tanto para 90 graus como para 45 graus. E o mais importante, esse esquadro fiz ele pequeno. Você pode fazer uma hora com 70, com 80, o tamanho que você precisar, com 40. Como eu já te ensinei. É só medir as laterais, valores iguais. A mesma medida daqui vai ter que ser aqui. Você vai ligar as pontas. E o resto do procedimento você já sabe que é fácil. Então assim você tem um esquadro para qualquer tamanho. Para fazer guarda-roupas, para fazer portas, para fazer portas de armários. Vai te facilitar em portas de casa, vai te facilitar em fabricação de janelas, de mesas, mesas grandes. Esse esquadro, por mais que seja simples, ele é muito útil, ele vai te facilitar e te ajudar demais. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço você que está com a gente, você que comenta, você que sempre clica no like, você que está inscrito, você que sempre nos apoia, que nos ajuda, muito obrigado. Pessoal, você que não é inscrito, eu peço por favor que você se inscreva, porque isso ajuda muito a gente, faz o vídeo chegar e alcançar mais pessoas. Pessoal, muito obrigado, até a próxima aula, se Deus assim permitir.